Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, onde mais uma vez nos encontramos e sempre recebemos a ajuda do alto. Neste primeiro momento, então, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e assim comecemos a nos desprender das redes diárias, das coisas do dia a dia que todos nós temos e mais uma vez ouvirmos hoje na palavra da nossa querida irmã Marta o tema, a parábola do semeador. Grande Pai Celestial, equipes espirituais que sabemos aqui já nos aguardam com tudo organizado, queremos dizer muito obrigado e que estas luzes todos recebemos aqui nos façam sair muito melhores do que quando aqui chegamos, passando a todos os que encontrarmos, e especialmente nos nossos lares, nos locais de trabalho, esta força maior que sempre temos do nosso grande Pai Celestial. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, obrigada por este momento. Que assim seja. Assim seja. Uma boa tarde a todos. É muito bom estarmos aqui para um momento de estudos, porque nós sempre viemos para receber também, receber os fluidos, mas também para estudar, porque quando nós ouvimos ou quando nós lemos os ensinamentos do Cristo, nós estamos estudando, estamos aprendendo cada vez mais. E para a tarde de hoje, o tema, eu diria que é um tema muito cativante, que é sobre as parábolas de Jesus, especialmente a parábola do semeador. Quando Jesus esteve aqui conosco, encarnado, ele falava aos discípulos e ao povo por intermédio de parábolas. Por quê? Porque era uma linguagem mais simples e uma linguagem que o povo daquela época conseguia compreender. Então ele utilizava elementos da natureza, por serem coisas simples que o povo estava habituado, assim como outras coisas. Imaginem naquela época nós falarmos em reencarnação. Se hoje, depois de tantos anos, ainda nós temos uma resistência, ainda nós temos segmentos que não compreendem e que não aceitam, imaginem naquela época, seria um absurdo. Então, por isso, Jesus se utilizava dessa forma simples de se comunicar com o povo. A parábola do semeador, penso que todos vocês já tenham lido ou escutado em algum momento. Ela nos traz vários ensinamentos. Ela foi citada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E no nosso evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 17. E eu vou ler a parábola para que a gente possa depois comentar. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram.
Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então vamos comentar a primeira semente, aquela semente que caiu no caminho. Ela caiu num lugar onde não tinha solo, não tinha terra fértil. Quem são essas pessoas? E quem é a semente, na verdade? Quem é a semente? É a palavra, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E essa palavra que caiu no meio do caminho, que foi a primeira, ela representa aquelas pessoas que ainda não compreendem a sua própria existência. Elas ainda não veem um futuro. São pessoas que não têm fé, que não ouvem. Não adianta, por mais que se fale, por mais que se tente fazê-las compreender, elas não ouvem, porque elas ainda têm o coração mais duro, mais fechado. Elas não conseguem compreender. Não encontraram ainda um sentido para a sua vida. Aí nós temos a semente que caiu no solo pedregoso. Então haviam pedras, mas havia solo, havia terra. Essa semente, o que ela fez? Ela nasceu e ela começou a crescer. Mas como não havia raízes, como não havia solo suficiente para as raízes, quando veio o sol, ela secou e morreu. Então essas são aquelas pessoas que sabem da existência da espiritualidade, que compreendem que existe algo maior, que esse algo maior é Deus, nós sabemos, né? Elas compreendem, elas aceitam e muitas vezes até iniciam uma trajetória, iniciam uma caminhada. E então vem o quê? As facilidades do nosso mundo. Aquelas coisas que são mais fáceis de se seguir. Porque para seguir os ensinamentos de Jesus não é tão simples assim. Não é só escutar. Nós precisamos escutar, compreender, nós precisamos agir. Mas quando chega na hora de agir, muitas optam pelo caminho mais fácil. Por isso essa semente acaba morrendo no coração dessas pessoas. Nós temos depois aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Então imaginemos os espinhos, eles sufocam aquela semente. Então são aquelas pessoas que sabem também da existência de algo maior, que sabem também que deve-se ter uma espiritualidade, que deve-se trabalhar isso dentro de cada um de nós. Mas são pessoas que não estão preparadas. Então o orgulho e o egoísmo acabam falando mais alto. E elas acabam sufocando aquela semente que está sendo entregue a elas. E aí o espinho é uma coisa complicada, né? Eu não sei vocês, mas imaginem uma roseira. Eu quando olho uma roseira, eu olho com as mãos. Normalmente, né? A gente olha com as mãos. E aí a gente leva uma espetada, né? Normalmente, até porque olhar deveria ser com os olhos. Então o espinho é uma coisa bem complicada, bem traiçoeira. E essa semente que cai no meio dos espinhos, ela realmente é sufocada e ela não tem como nascer e não tem como dar frutos. E aí nós temos a semente que cai em solo fértil. Essa sim, essa consegue dar frutos, consegue trabalhar, são pessoas que conseguem trabalhar a sua evolução, pessoas que se compreendem como filhas de Deus, pessoas que têm fé, que sabem que tem um longo caminho, mas que se esforçam para seguir no caminho do bem. E não são todas iguais, porque a parábola mesmo diz: uns produzem 30, outros 60, outros 100.
Então, cada um tem um grau de evolução. Cada um aprendeu. Uns aprenderam um pouco mais do que os outros. Uns têm um pouco mais de dificuldade do que os outros. Mas todos acreditam em algo maior. Todos acreditam que há um caminho, sim, e que nós nascemos para ser felizes. O que é importante nós tirarmos de conclusão desse plantio, dessas sementes espalhadas? É que Deus, Ele não faz distinção de nenhum dos seus filhos. Então, a semente, ela é um ensinamento que Deus está entregando a cada um de nós. Mas para Ele não importa se somos bons ou se ainda estamos em um estágio que somos ruins. Deus ama a todos de igual forma. Por isso que a semente foi colocada ou caiu, que nada é por acaso, né? Então a semente caiu, mas ela caiu onde ela deveria ter caído. Por que é que ela não produziu frutos? Porque aquela criatura ainda não está preparada para ouvir os ensinamentos. Mas Deus dá as mesmas oportunidades para todos. E essa parábola não nos traz só esse ensinamento, ela nos traz outros também. Será que nós somos apenas o solo? Será que nós somos apenas os receptores dessas palavras e desses ensinamentos? Na verdade, não. Nós também somos semeadores. Volto a falar de Jesus naquela época. Ele tinha 12 apóstolos. E o que é que ele dizia para esses apóstolos? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele ensinava, ele trazia a palavra e ele pedia que os seus discípulos fizessem a distribuição desses ensinamentos para todo mundo. E hoje não é diferente. Hoje o que ele espera é que nós possamos auxiliá-lo. O que ele espera é que nós sejamos semeadores. Como é que se faz isso? É em grandes templos, em grandes altares, com grandes multidões? Não. Nós fazemos essa parte de semear no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas nossas atitudes, na forma como nós agimos com as pessoas, na forma como nós convivemos, na forma como nós pensamos. Já são formas de se semear a palavra de Jesus. O exemplo é a melhor forma. E o exemplo é dado todos os dias. E temos ainda mais um ensinamento nessa parábola. Quando a parábola diz assim, eu vou ler o início do primeiro parágrafo. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa. No segundo parágrafo diz assim, aquele que semeia saiu a semear. Será que nós vamos conseguir, somente no conforto, nas coisas mais fáceis, sermos semeadores? Eu diria mais, sem sairmos do nosso conforto, será que nós conseguiremos receber essas palavras que nos são dadas? Esses ensinamentos que nos são trazidos? Então esse é mais um ensinamento dessa parábola. Fazer como Jesus. Jesus, quando pregava, ele saía de onde ele estava e ia pregar, ia ensinar, ia rezar. E enquanto ele fazia o trajeto, ele observava tudo o que acontecia ao seu redor. Observava a natureza, observava as pessoas, como elas agiam, o que elas faziam. E assim ele ia e fazia, como a gente sabe, tudo isso que ele fez. Todos esses ensinamentos que ele trouxe. Então, penso que cabe a nós deixarmos um pouco o comodismo de lado e irmos em frente também. Agirmos, sermos ativos, auxiliar os nossos irmãos. Se ficarmos somente em casa,
nós não conseguiremos auxiliar como muitas vezes eles necessitam. E muitas vezes nós não saímos do conforto porque dá trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, dá trabalho. Dá trabalho. É assim mesmo. A gente precisa de compromisso. Vou dar um exemplo aqui da nossa casa. Um exemplo bem simples. Eu vou assumir uma atividade na casa espírita. Se eu assumir uma atividade na casa espírita, eu vou ter que ir todos os dias, na mesma semana, no mesmo horário. Eu acho que não, né? Vai que eu não posso ir. Entenderam? É um exemplo, mas tem tantas coisas que se pode fazer, mas a gente precisa ter o compromisso. Com certeza a gente precisa abrir mão de alguma coisa para poder ajudar o nosso irmão, que com certeza precisa muito mais do que nós. Às vezes uma palavra, às vezes um alimento, às vezes uma visita. Aquela visita que é feita uma vez por mês no asilo. Mas eu não vou. Se eu for esse mês que vem, eu não vou. Então nem vou. Vou ficar em casa. Eu faço uma prece daqui. Sim, a prece ajuda, mas precisamos sair do nosso comodismo. Quando nós começarmos a fazer isso, nós começaremos a ver que essa semente que está sendo plantada em cada um de nós vai começar a dar mais flores, mais frutos. O cultivo vai ser maravilhoso. E aí nós seremos também semeadores, teremos condições de ser semeadores também. Era isso que eu tinha para hoje. Já deu o nosso tempo, né? Passou tão rápido. Então eu gostaria de convidar os nossos médiuns que vão nos auxiliar no passe. Que nós possamos sempre utilizar esses conhecimentos que estamos aprendendo, seja na casa espírita, seja nas nossas leituras, nas nossas preces, que possamos sempre seguir em frente nesse caminho tão bom que Cristo nos ensinou. Que possamos sair do nosso comodismo e levar o amor aos nossos irmãos que mais necessitam. E que nesse momento possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. Os fluidos que já estão preparados para cada um de nós, desde o momento em que nós chegamos. Que sejam abençoados os nomes que estão nos cadernos, que cada um possa lembrar dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus lares, e que esses fluidos possam se espalhar até lá. Que voltemos aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, com a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais e com certeza com Jesus sempre no nosso coração. Que assim seja.